E aí pessoal, tudo bem? Professor Tom aqui, como vocês estão? Espero que esteja todo mundo bem por aí. O livro de hoje é O 15, de Raquel de Queiroz. Antes de ir para o livro, peço aquele velho recadinho, né? Que vocês se inscrevam, verifiquem sua inscrição, deixem o curtir e depois vejam o comentário, o que acharam, o que não acharam, se já leram, se gostaram, pretendem ler, o que vocês estão lendo. Raquel de Queiroz foi uma escritora cearense, viveu 92 anos, nasceu ali em 1910, morreu em 2003 e foi a primeira mulher a ingressar como membro, né, da Academia Brasileira de Letras, lá em 1977, ou seja, 80 anos depois da fundação da academia. Levou todo esse tempo para que alguém do sexo feminino pudesse fazer parte, né, da Academia Brasileira de Letras. Esse livro aqui, o 15, foi publicado em 1930, quando ela estava ali prestes a completar 20 anos. E ela, além, escreveu outros romances, mas também ficou conhecida por escrever crônicas, né? Então ela escrevia bastante crônicas em revistas e jornais. Ela se encaixava ali naquilo que a gente chama de romance de 30, né? Se enquadrou naquele grupo ali que tinha o Érico Veríssimo, José Lins do Rego, José Américo de Almeida, Graciliano Ramos, entre outros. Pessoas que escreveram, Jorge Amado, pessoas que escreveram romances nessa década, a partir dessa década, né? Então a Raquel de Queiroz faz parte desse grupo. A gente está no interior cearense e aí as coisas não andam bem. A gente está na grande seca de 1915, os animais estão sofrendo, as plantações não dão certo e as fazendas estão sucumbindo à seca, né? Os animais são largados quando não são carneados. O Chico Bento, então, né, a partir do momento que ele precisa deixar a fazenda, ele sai a sua esposa, seus 5 filhos e a cunhada. E aí na peregrinação ali da família, a gente percebe a crueldade que a seca, né, essa seca de 1915, trouxe para a região do Nordeste, principalmente para a região do Ceará, que é o foco aqui do livro, né? Então a gente vê ali pessoas fazendo de tudo para ter um alimento, retirantes, né, que são esses migrantes que saem da seca nordestina para outros pontos, e o casal ali, a família, enfim, tem um interesse de ir até o norte, né, para a Amazônia, região do norte ali, onde tem uns boatos que a situação já está um pouco melhor, onde tem emprego e a família vai conseguir sustentar, sobreviver, né? Pelo meio do caminho eles perdem a cunhada, ela tem ainda o sonho de casar, né? Então ela fica numa cidade ali, servindo com uma senhora que inclusive trata ela mal. Ela vira uma vendedora, assim, de uma banquinha, tratada muito mal por essa senhora, mas mesmo assim ela fica ali e tem o sonho ainda de casar, e no final do livro a gente tem um desfecho dessa história, enquanto a família segue, né? A família vive ali sobrevive, né, de rapadura, faz um pouco de café, enfim, passa os piores apuros que alguém pode passar, né, na questão da seca, né, da falta do que comer, não chove. Então tem o dia de São José, né, que é inclusive agora em março, que é quando eles esperam a chuva e realmente não chove. E aí tem uma cena bem triste, assim. Aliás, o livro é composto de cenas tristes, né? Mas tem uma cena muito triste que é quando o Josias, que é o filho mais novo, morre, né? Falece. Então a despedida desse filho é bem tocante, assim, para a família, né? O filho mais velho também, ele desaparece, assim. Provavelmente ele, na cabeça ali dos personagens, ele foi buscar alguma chance de sobrevivência numa cidade. A família, então, é o casal e os 3 pequenos, inclusive um bem pequenininho, que esse pequenininho vai ficar com a madrinha em Quixadá, né? Então eles chegam nessa cidade de Quixadá, e dali vai ser o ponto de partida deles oficial para o norte, né? Acaba que a história deles não se desenvolve rumo ao norte, eles vão para outro ponto do Brasil, e o menorzinho fica com a madrinha, né? Então, a família, então, que saiu composta por 8 integrantes, se resume agora a 5 pessoas, né? Então, a gente não sabe, porque a história vai para um outro lado, né?
A gente não sabe qual foi o destino desses personagens, no sentido se eles se deram bem, se não deram bem, se conseguiram se estabelecer num novo local. A segunda história, que intercala com a história de Chico Bento, é a história de Vicente Conceição. Vicente, ele é um filho ali de um senhor de terras, já cuida da terra, já cuida dos animais, e a Conceição é uma professora, né? Eu acho que ela é como se fosse uma representação da escritora. Ela é uma professora com muita leitura, ela está sempre citando livros. A avó dela está sempre puxando a orelha dela, que ela é uma moça que está sempre lendo. Então, são mundos um pouco distantes, assim, né? O Vicente e a Conceição. E eles são primos, são uma espécie de primos. E de alguma forma há uma expectativa que esse casal se forme, né? Principalmente entre as irmãs do Vicente e outros familiares ali. A Conceição, ela resgata a avó, né, desse interior, leva ela para a cidade, enquanto o interior está nessa seca, e ela leva a avó para a cidade. A avó sente saudade, né, da sua fazenda, dos animais que agora já não tem mais, enfim, daquela vida que conhece todo mundo no interior, mas se estabelece junto com a neta, né? A Conceição, então, além de dar aulas, ela ajuda as pessoas famintas, pessoas que estão nessa situação de vulnerabilidade, até o momento que ela encontra a família do Chico Bento, né? Ali, quando ela encontra a família do Chico Bento, ela ganha, né, a responsabilidade de cuidar do seu afilhado, né? Então, quando a família do Chico Bento toma o vapor, né, toma o navio ali para ir para outro destino, ela fica cuidando da criança. Então agora ela cuida da avó e cuida da criança, além de ajudar outras pessoas necessitadas ali pela seca. O Vicente um dia visita elas, né? E aí vê ali há um certo estranhamento, uma certa frieza, não há indícios que a relação vai se desenvolver, e o Vicente acaba voltando para o interior, né? Volta para o interior e as suas irmãs começam a puxar assunto, ele não fala, ele nega o relacionamento, enfim. É uma história de amor que não se concretiza, né? Então a gente, no final, a gente tem uma história de redenção desses personagens, uma história de redenção da sociedade do interior ali, com a chuva, com o fim da seca, digamos assim, já passou um certo tempo, e esses personagens se aceitam como um não casal, né? Como não necessariamente a obrigação de ser homem, mulher, marido, esposa, namorado, namorada. Então, de alguma forma, esse casal, que nunca foi um casal, se aceita do jeito que a história termina, né? Enfim, eu gostei muito da leitura, tem pontos interessantíssimos que impactam o leitor. É engraçado curioso essa edição aqui da José Olimpo, que ela tem adendos, né? Inclusive eu separei aqui um adendo do Mário de Andrade, modernista, né? Que ele traz assim: o defeito da arte é mesmo transportar os maiores horrores da humanidade e da Terra para um plano hedonístico, tão contemplativo e necessariamente diletante, que a gente está chorando na leitura e não sofre nada. Chora que é uma gostosura. Ele está fazendo um paralelo entre a obra de Euclides da Cunha, né, Os Sertões, que já retratava a seca, né, no período anterior, e a obra da Raquel de Queiroz. O Mário de Andrade está escrevendo em 1930, então ele está trazendo o porquê que o ser humano gosta de ler, sente empatia pela leitura de momentos tristes assim da história do brasileiro, de indivíduos, enfim. Por que essas histórias impactam tanto o leitor e por que o leitor segue na leitura, chora, né, se comove, mesmo não estando sofrendo nada, né, fisicamente ou psicologicamente. Então, é um livro de impacto, mas uma literatura fundamental, uma leitura importantíssima para novos leitores, velhos leitores, enfim. Um outro ponto curioso, o Graciliano Ramos, que já era o escritor Graciliano Ramos, escreveu no jornal, enfim, deu uma entrevista,
que esse livro era tão importante, tão impactante, que ele não poderia ter sido escrito por uma mulher, né? Que devia ser um velho barbado, alguém de barba, algum homem de barba que teria escrito esse livro, né? O tamanho, o preconceito ou o impacto que uma mulher escrevendo tais coisas teria na sociedade daquela época. Então é isso, é um livro cuja seca é um personagem, um pano de fundo, é a história. A gente tem dois núcleos, Chico Bento e a família migrando, se retirando da seca, buscando uma nova vida. E do outro ponto a gente tem o Vicente e tem a Conceição, um romance que não é romance, um caso, um casal, uma história de amor que não acontece. São personagens que cativam, que prendem o leitor, a gente quer saber o que vai acontecer, a gente torce por eles, torce contra alguns, a gente fica triste com as cenas, com a matança de animais, com a morte do ser humano. Então eu acho que uma leitura é fundamental para quem vive no Brasil, dá para entender porque alguns seres humanos agem da forma que agem, enfim, uma leitura essencial. Então é isso, pessoal, o livro de hoje, o 15, Raquel de Queiroz, recomendo. Peço para vocês deixarem o like aí, curtirem, comentem, se inscrevam se não são inscritos e a gente se vê no próximo vídeo. Até lá!